Olá, pessoal! Estamos aqui de volta, eu e a professora Priscila Machado, para mais uma palestra. Hoje nós vamos falar sobre prática de benefícios por incapacidade. Boa noite, professora Priscila. Boa noite, Ju. Obrigada aí mais uma vez pelo convite, professora Juliana, OAB São Paulo, para estar participando aqui desse bate-papo, né? E agora sobre esse tema tão importante, que é o assunto do momento, né? Os benefícios por incapacidade, tanta novidade, tanta alteração que tem aparecido aí, né? E a ideia é que a gente bata, então, um papo um pouquinho sobre isso. Para quem não me conhece, sou a professora Priscila Machado e vou estar aqui conversando aí um pouquinho com a professora Juliana sobre esse tema, né? Ju, Uhum. sabe uma coisa que eu acho que as pessoas fazem muita confusão quando a gente está pensando em benefício por incapacidade? Os próprios requisitos de concessão. Eu não sei se você costuma observar isso, mas assim, benefício por incapacidade tem tão pouco requisito e é tão simples, mas na prática a gente vê muita confusão, né? Se a gente pega aqui, por exemplo, o auxílio por incapacidade temporária, né, o antigo auxílio-doença, a gente vai ter como requisito a incapacidade temporária, a carência, mais a qualidade de segurado. E volta e meia eu vejo colega fazendo confusão, que pega ali o resultado do INSS, né, entende que a discussão é só sobre incapacidade e deixa de fazer prova no processo de carência, de qualidade de segurado, né? São pontos aí fundamentais, a gente não pode esquecer que não é apenas a incapacidade que a gente vai observar, não é isso? Não, sem dúvida. E ainda, Priscila, houve com a reforma da Previdência, na verdade, isso foi causado pelo decreto 10.410, a mudança na nomenclatura. As pessoas acham que a doença dá ensejo ao benefício por incapacidade. Na verdade, não, a doença não dá ensejo, a incapacidade sim. Ela pode ser física, ela pode ser psicológica. Depois a gente bate um papinho rápido sobre a incapacidade social, mas essa nomenclatura, ela veio adequar os benefícios por incapacidade um pouco mais de razoabilidade. O auxílio-doença passou a ser chamado auxílio por incapacidade temporário, aposentadoria por invalidez, auxílio por incapacidade permanente, e nós temos o auxílio acidente que não mudou de nome. Porém, Priscila, isso para mim houve uma diferenciação entre a DID, que é a data de início da doença, e a DII. Ficou bem claro que a doença não gera incapacidade, mas a própria incapacidade gera incapacidade. Então, essa questão somada à questão da qualidade de segurado, aí sim dá ensejo ao benefício, muito bem colocado. Pois é, essa questão, essa confusão também sobre doença e incapacidade, ela sempre foi muito comum, né? Volta e meia a gente recebe um segurado no escritório, e o segurado chega para a gente e fala assim, mas doutora, tá aqui meus exames, eu sou doente, né? E às vezes o advogado ali, que é um pouco menos experiente dentro do direito previdenciário, compra essa ideia de que o fato de que aquele segurado tem aquela doença vai gerar direito à concessão daquele benefício. E, gente, o INSS não discute doença. Muitas das vezes o INSS vai dizer, está doente sim, mas o fato dele estar doente não quer dizer que ele tem direito a benefício, porque como a Juliana muito bem colocou, o que é tutelado e o que sempre foi tutelado é a incapacidade. Só que a gente tinha um problema aqui de nomenclatura, não é, Ju? Como a Ju mencionou, o fato de se chamar auxílio-doença, o fato de se chamar aposentadoria por invalidez levava a uma confusão, que é essa confusão de achar que o que dá direito ao benefício é a doença, não a incapacidade. Não é assim, não era assim, e por isso essa mudança de nomenclatura foi extremamente importante. E aí você me lembrou, Ju, de uma outra confusão muito comum que os colegas fazem no processo, que é não saber diferenciar a doença pré-existente da incapacidade pré-existente, não é isso? E entendendo que o que tutela, o que o nosso sistema previdenciário tutela é a incapacidade, não importa quando essa doença começou, mesmo que ela tenha começado em um momento em que aquela pessoa não tinha qualidade de segurado, não tinha carência. Se a incapacidade ela decorreu de uma progressão daquela doença, e nesse momento, né, onde houve essa progressão, ele já tinha a qualidade de segurado, essa pessoa vai fazer jus ao benefício, previsão expressa. Se a gente olha para o auxílio-doença, previsão expressa lá do 59 da Lei de Benefícios. Súmula 53 da TNU também vai nesse sentido, né, Ju?
Uhum. Pri, eu gostaria de dar 2 dicas ainda sobre a questão de incapacidade. Na verdade, às vezes, o que incapacita não é a doença que a pessoa tem, mas sim o remédio que ela toma. Eu tive um cliente que foi muito engraçado, ele tinha fezes petrificadas que geravam grandes cólicas. E ele simplesmente, além disso, tinha uma incapacidade social, que ninguém conseguia ficar perto dele por causa do odor. Era uma coisa triste, Priscila, muito triste, porque para ele ter uma vida normal, ele precisava tomar um laxante que causava várias idas ao toalete, várias idas ao banheiro, e isso gerava uma social, porque ele trabalhava numa linha de produção. Imagina com as cólicas causadas pelo remédio, se ele teria condição de trabalhar nenhuma, seja pela incapacidade física, que era causada pelo remédio, principalmente. Então, é sempre bom olhar numa bula para ver se essa incapacidade não pode ser aumentada por uma questão do remédio, porque às vezes só a incapacidade em si não vai gerar o benefício, mas a incapacidade gerada e mais o remédio, pode ser que o perito ele tenha uma visão mais sensível. É aquela coisa também para a pessoa que tem depressão. Às vezes ela tem depressão, ok, mas o antidepressivo causa uma letargia tão grande, Pri, que acaba incapacitando a pessoa. A gente, toda a questão F, né, dos benefícios psicológicos é tão complicado, mas eu gostaria também de salientar o seguinte: vamos supor que uma pessoa tem uma doença coronariana, tá? Várias vezes ela é afastada por menos de 15 dias, mas sempre por causa de uma questão coronariana. Tinha doença, não chegou a ser 15 dias. Beleza, essa pessoa, por causa do problema de coração, ela foi mandada embora, porque ela tinha muita dificuldade, foi mandada embora. Depois de 3 anos, já perdendo a qualidade de segurado, ou seja, já perdendo essa qualidade de segurado, a pessoa veio a ter um ataque cardíaco. O que eu quero dizer é o seguinte, pessoal, tinha doença, mas hoje há um nexo causal entre a doença e a incapacidade gerada. Então, eu vou perguntar para a Priscila, professora Pri, essa pessoa vai conquistar o benefício? Vai, com certeza, porque temos aqui esse nexo, né, sendo gerado, sem dúvida nenhuma. Você falou dessa questão de analisar a medicação. Lembrei de um exemplo essa semana que estava conversando com a professora Patrícia Bonetti, e ela trouxe ali um exemplo também relacionado a isso, né? A gente estava fazendo uma live e eu mencionei a questão da neoplasia, né? A neoplasia, muitos colegas acham o seguinte, que só o fato de ter uma neoplasia já vai ensejar o direito à concessão do benefício, né? E na prática não é assim, né? Tem várias pessoas que têm neoplasias malignas, que não ficam incapazes. O que gera incapacidade geralmente é o quê? É o tratamento, né, Juliana? Como você muito bem mencionou. O que gera muitas das vezes a incapacidade nos casos de neoplasia é os procedimentos de quimioterapia, os procedimentos de radioterapia. E aí a professora Patrícia estava fazendo uma live comigo, eu comentei, né, dessa situação, né, que nem sempre a pessoa tem neoplasia e vai ter direito ao benefício, né, a gente precisa comprovar não a doença, apesar de ser uma doença grave, o que a gente precisa comprovar é a existência de incapacidade. E aí ela falou, eu não vou lembrar agora qual é o nome do tipo de quimioterapia, mas ela falou que existe um procedimento novo de químio que está sendo feito através da colocação de uma cápsulazinha próxima ao coração. Eu não conhecia esse procedimento. E ela falou que ela já teve ali mais de um cliente fazendo a quimioterapia dessa forma, através da colocação dessa cápsula. E se a gente analisa, essa cápsula, ela eu não conheço o procedimento, né? E é que estou pegando aqui as palavras dela. Esse tipo de quimioterapia não gera, em regra, a existência de incapacidade, porque a pessoa ela consegue desenvolver todas as atividades de uma forma normal, não é tão agressiva. E aí, no caso dela, que foi um caso muito peculiar, ela conseguiu, mesmo com esse procedimento, né, essa quimioterapia ali de forma mais leve, mais suave, que não gera uma incapacidade de forma direta, ela conseguiu comprovar e conceder o benefício de auxílio para aquela segurada, porque o que ela comprovou?
que a atividade da segurada, a segurada era enfermeira e trabalhava em um hospital com pessoas com problemas psiquiátricos. E aquelas pessoas ali, às vezes, tendo algum determinado surto, poderiam bater no peito dela. E se tivesse algum tipo de impacto naquela cápsula, ela gerava o óbito em 20 minutos. Né? Então, assim, tinha que ter um cuidado ali de não ter nenhum tipo de impacto dentro, né, ali próximo àquele local. Então, observe o que você falou, né? A questão de que o tratamento, exatamente, de olhar essa questão, né, toda envolvida ali, e como o tratamento em si, ele pode muitas das vezes gerar o benefício e pode não gerar diretamente o tratamento, mas toda a questão social envolvida. Eu sei que você gosta de falar sobre essa questão, né, dessa análise um pouco mais social na concessão de benefício dos benefícios por incapacidade de uma forma geral, é por isso que eu puxei esse gancho ali, associando as duas coisas, para você falar um pouquinho aí sobre isso. Pri, aproveitando esse ensejo, você sabe que é um assunto que eu gosto muito, que eu não deixo de tocar, porque eu sou uma fã e uma defensora desse assunto, que vamos chamar ainda de auxílio-doença parental, só que o nome, a mudança do nome, Pri, causa a possibilidade de concessão do benefício. Se você fala auxílio por incapacidade temporária, vamos imaginar o seguinte, tá? Agora, podendo refletir sobre um assunto que eu tenho certeza que a Priscila, em homenagem à Priscila, que ela vai ser mamãe em breve, a gente vai falar o seguinte, mas do salário maternidade em si. Então, vamos colocar a visão do nosso legislador, seja normativo, seja administrativo. Olha só, o que seria essa licença parental? Né, que, na verdade, o subsídio parental, chamado em Portugal, é a possibilidade da mãe se afastar ou logo após o parto, ou em qualquer período da vida para zelar pelo seu filho. Aqui no Brasil não existe essa normativa, os advogados estavam tentando ingressar com auxílio-doença para a mãe, e foi muito interessante porque a TNU cortou nosso babado, dizendo que você não poderia tirar auxílio-doença para terceiros, enquanto a Justiça Federal, o TRF da 4ª Região, uma famosa sentença de Carazinho, depois eu vou te mandar, Pri, elas possibilitaram o auxílio-doença parental. Na verdade, uma mãe que está com um filho hospitalizado, né, ou precisa qualquer parte da vida, ela merece, isso faz parte. Na nossa legislação, só existe a possibilidade de se ter um atestado por ano para o pai e para a mãe. Só que com a mudança da nomenclatura, eu acredito que se viabilizou o quê? A auxílio-doença parental, vamos colocar assim, por quê? Você tem um diagnóstico na jurisprudência, onde uma incapacidade parcial para o trabalho somada a uma social, o benefício vai ser concedido. Então, essa mãe tem capacidade de trabalhar? Mais ou menos. Imagina com uma mãe, com uma criança. Não tem como. Até questões psicológicas, né? Não tem como. Não tem, com depressão e tudo mais. Pri, eu acredito, eu quero saber a sua opinião, porque a gente tem que falar sobre assuntos que estão acontecendo, assuntos polêmicos. Recentemente, tá? Isso há 2 semanas atrás, soltaram a portaria, eu acho que é 26 ou 86, eu tenho que checar, tá? Do INSS. De acordo com uma ação civil pública, dizendo que a mãe que depois do parto continuasse internada, com nexo causal no parto, ou a criança ficasse internada, que a licença maternidade só começaria a partir do momento que houvesse alta hospitalar. Então, eu vou passar a palavra para a professora Priscila, que vai ser mamãe, e dizer o seguinte, Pri, a pergunta que não me deixa calar, tá? Olha só. Para mim, existe a criação de um novo benefício aí, que é uma licença parental revestida, não é? Só mudou o nome. E além de ser a licença parental revestida, cadê a fonte de custeio disso aí? Será que não tem um problema depois? Pois é, Ju. Quando se discutia a questão da licença parental, uma das discussões que nós tínhamos aqui era exatamente a questão da fonte de custeio, né? Como é que a pessoa vai tirar a licença, primeiro, não para ela, mas para um terceiro, e onde temos aqui a fonte de custeio para poder subsidiar o pagamento desses benefícios, né? Eu, particularmente, Ju, eu entendo a necessidade, a gente está falando de um benefício previdenciário, né? Nós estamos falando de um benefício que demanda contribuição. A gente entende que
por questões financeiras, o INSS precisa de dinheiro. O INSS não, né? A Previdência precisa de dinheiro para se autossustentar. Mas eu acho que a gente também não pode esquecer que a Previdência Social, ela faz parte de uma estrutura de seguridade social prevista lá no nosso artigo 194 da nossa Constituição. E a Seguridade Social, ela tem um dever muito maior, que é um dever de promover uma sociedade mais justa e uma sociedade mais igualitária. Então, não dá para a gente fazer, como vem o STF muitas das vezes fazendo, uma análise apenas com base no custeio. A gente sabe disso, né? E aqui a gente tem um confronto de normas constitucionais, porque a gente sabe que para conceder o benefício, nós precisamos ter uma fonte de custeio. Mas, por outro lado, estamos falando de um benefício vinculado à seguridade, que é uma estrutura que visa a promoção de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Nós sabemos que dentro da seguridade, a gente tem a saúde, que não depende de custeio direto, né? A gente custeia ali a saúde de forma indireta, mas ninguém precisa pagar para ter acesso ao SUS. Não é isso? A gente sabe que dentro da seguridade a gente tem uma outra estrutura, também direcionada para a questão social, que é a assistência social, que também não depende de contribuição direta. Quando a gente olha para a Previdência, a gente tem esse problema. É uma perna da Seguridade Social que tem ali dentro do seu ensejo essa obrigatoriedade e compulsoriedade de recolhimento, né? Então, e nós temos também na nossa Constituição a previsão de que nenhum benefício previdenciário será criado sem a fonte de custeio. E aqui estamos criando, né, uma possibilidade de ampliação de pagamento sem fonte de custeio. Ok? Isso é fato e está em confronto com o que a gente tem na Constituição. Mas, por outro lado, mais uma vez, a gente não pode se esquecer que estamos falando de um benefício que faz parte da estrutura da Seguridade Social. E muitas das vezes isso é esquecido. Sabe, Priscila, isso faz parte também do mínimo existencial. Exatamente. A família, ela é baseada na afetividade. Ela é baseada na relação... eu estava lendo isso, você sabe que eu gosto muito de ler as coisas filosóficas ultimamente, né? E eu estou vendo que hoje o que nós temos é a cooperação entre a família e o solidarismo. Se a mãe não pode estar com seu filho no momento de desespero, o que vai ser de uma sociedade futura? Pois é. Criança vai crescer uma criança amargurada, mesmo que se cure. Amargurada, medrosa. E como que ela vai enfrentar a sociedade? Ela vai gerar mais gasto para o SUS, ela vai gerar problemas imensos, questões psiquiátricas, é a saúde. Então, não tem a tome lá da cá. Mas, para a gente ir para um negócio muito prático, vamos bater um papinho agora sobre a questão da carência, quando tem, quando não tem. É uma coisa interessante, depois a gente entra em algumas teses e a gente parte para a Covid. O que você acha? Bora lá, bora lá. Posso falar aqui da carência, que eu adoro esse tema? Eu sei que você gosta, por isso que eu puxei. Eu adoro esses temas mais conceituais, né, dentro do direito previdenciário, porque, gente, assim, sinceramente, meu ponto de vista, tá? Se você entende bem a base, você conhece todo o direito previdenciário. Se você conhece com profundidade, qualidade de segurado, carência, tempo de contribuição, a diferença do conceito de tempo de contribuição, a diferença do conceito de carência, entende ali quem são os segurados, quem são os dependentes, você se vira perfeitamente bem dentro do direito previdenciário, conhecendo isso com profundidade. Quando a gente olha aqui para os benefícios por incapacidade, como a gente tinha mencionado, quando a gente olha para a aposentadoria por incapacidade permanente e para o auxílio por incapacidade temporária, temos três requisitos de concessão. Primeiro deles, a incapacidade, que vai variar se for aposentadoria ou auxílio. Não é o nosso tema de discussão nesse momento. Segundo requisito, qualidade de segurado, que precisa existir no momento em que surge aquela incapacidade. Veja, em que surge a incapacidade, não em que surge a doença. Terceiro requisito, carência. E o que é essa bendita carência, Priscila? Carência nada mais é do que o número de recolhimentos mensais. O número de recolhimentos que aquele segurado verte para a Previdência Social. E aí é importante que a gente saiba que até a emenda constitucional 103 de 2019, quando a gente olhava para a figura do segurado empregado, do empregado doméstico pós-lei complementar 150, e a figura do trabalhador avulso,
essas três figuras, mesmo que o recolhimento deles fosse abaixo do salário mínimo, ok? Nós teríamos a competência, aquele mês onde houve recolhimento, mesmo que fosse por um único dia de trabalho, aquele mês computaria integralmente para fins de carência. No pós-reforma, não. No pós-reforma, para que esse período seja computado para fins de carência, é necessário que haja um recolhimento com base no salário de contribuição mínimo, ok? Salvo aqui minhas ressalvas, né? Porque eu particularmente entendo que isso é uma interpretação equivocadíssima da Emenda Constitucional 103, porque ela só limita, só veda expressamente a contagem para fins de tempo. Mas ok, é o que temos hoje vigorando, né? Obviamente que essa questão vai surgir na esfera judicial, porque é uma interpretação equivocada, mas o que temos hoje... Mas eu concordo com você. Pois é, mas o que temos hoje, né, é que para esse período ser computado para carência, a gente precisa ter um recolhimento ali de pelo menos, né, um salário de contribuição mínimo, o que já valia para o segurado contribuinte individual e facultativo antes da reforma, ok? E aí nós temos lá aquele recolhimento. Qual é o cuidado que a gente precisa ter nesse momento pós-reforma? O nosso segurado empregado, às vezes, ele está trabalhando por conta do Covid em um sistema de horas proporcional, ou não está trabalhando todos os dias, está recolhendo abaixo do salário mínimo. Ou é um segurado que trabalha ali de forma intermitente, ou é um segurado que trabalha em jornada proporcional e recolhe abaixo do salário mínimo. Se esses meses não forem complementados, ou seja, se não for pago essa diferença para chegar até um salário de contribuição mínimo, esse período não será computado para fins de carência. E isso vai dar problema na hora de conceder os benefícios por incapacidade, porque ele precisa ter 12 contribuições. E não tendo essas 12 contribuições, ele não terá direito à concessão do benefício. Essa é uma discussão, né? E temos outra discussão, que é o seguinte, que são as possibilidades de isenção. Nós temos situações em que não será necessário que a pessoa cumpra essa carência de 12 meses. Previsão lá do artigo 26, se não me falha a memória, da Lei de Benefícios, que vai dizer o seguinte: em 3 situações, não há que se falar em cumprimento do requisito carência, seja para o auxílio por incapacidade temporária, seja para aposentadoria por incapacidade permanente. Que situações são essas? Se houver um acidente um acidente de qualquer natureza, um acidente de qualquer natureza, se aquela incapacidade for gerada por uma doença ocupacional, ou seja, uma doença do trabalho ou doença profissional, ou se aquele segurado ele tiver uma doença que está em um rol especificado lá pelo Ministério da Saúde, que hoje consta no artigo 151 da Lei de Benefícios. Tem um rol ali dito exemplificativo, porque na esfera judicial a gente consegue incluir ali algumas outras doenças. Posso então, colocar só uma questão, Cris, sobre claro, essa questão da... Primeiro, acidente de qualquer natureza. Vai lá no 30, parágrafo único do decreto, tá? 3048/99. Você leia o conceito de acidente de qualquer natureza. Você vai ver que você pode ter uma intoxicação física, químico-biológica, que é considerado acidente de qualquer natureza. Eu brinco sempre com os meus alunos, até comer uma coxinha com salmonela, que você deu um piriri danado. Acidente. Direito, é um acidente de qualquer natureza. É uma das coisas que, para a gente ampliar um pouquinho a nossa... o que é esse acidente de qualquer natureza? Uma outra coisa, Pri, sobre a taxatividade. A Pri já colocou o exemplificativo na jurisprudência. Por quê? Existe uma lista de isenção de carência. Essa lista deveria ser revista de 3 em 3 anos pelo Ministério da Saúde e da Previdência Social. Isso aconteceu, Priscila? Claro que não. Tá certo? Então, tem várias doenças que são consideradas graves e incapacitantes. Exemplo, esclerose lateral amiotrófica, uma doença do Stephen Hopkins, aquela que não mexe os membros, ela não está, mas deveria estar. Então, é isso que eu queria deixar, para a gente lutar que isso vire exemplificativo, mas na jurisprudência é bem pacífico. Exatamente isso. Posso colocar uma pimenta aqui, Ju? Vamos embora. Covid. Menos de 10 minutos. Nós tá, vamos... Então, a pimenta rápida que a gente já vai chegar no último tema, que é o tema do Covid mesmo. Covid. Gente, seguinte. Segurado
nunca exerceu atividade laborativa, começa a trabalhar numa determinada empresa, está trabalhando lá há 3 meses, ok? Pega a Covid. Esse segurado vai ter direito ao auxílio-doença? Auxílio por incapacidade temporária, atualmente, né? A gente precisa se acostumar com essa nova nomenclatura? Em regra, não. Por que em regra ele não vai ter acesso? Porque ele não tem as 12 contribuições. Ele trabalha nessa empresa apenas 3 meses, ele só tem 3 e ele precisa de 12. Aí o que a gente faz? Vamos ver se ele está lá no rol do 26 para isenção? É acidente? Não. É doença ocupacional? Talvez sim, né? A gente precisa analisar no caso concreto. Mas vamos imaginar que nesse caso não é doença ocupacional. Está na relação do artigo 151? Também não está. Sabe o que vai acontecer com esse segurado? Ele não vai ter acesso à concessão desse benefício. E aí a gente entra aqui numa grande discussão que nós vamos enfrentar certamente, né? Daqui a bem pouco tempo, a gente vendo aí esses índices do Covid aumentando cada vez mais, então começaremos, né, quando os escritórios começarem a reabrir, vamos começar a discutir esses auxílios-doença ditos indenizados, né? Porque observem, a gente vai tentar provar a todo custo que é o quê? Que é uma doença ocupacional, né, Ju? Para a gente conseguir afastar essa carência. Isso vai gerar um impacto, gente, para a empresa absurdo, porque vai aumentar o SAT da empresa. Então, olha aqui o cenário social que a gente está montando, né? E que o nosso legislador não observa. A gente na advocacia, a gente tem que defender o quê? O nosso cliente. Então, a gente vai defender o nosso cliente. A gente vai tentar provar de todas as formas que é uma doença que foi ali, uma doença ocupacional, que ele pegou aquela doença no ambiente de trabalho. O SAT das empresas vai o quê? Vai disparar. E muitas empresas não vão ter nem condições financeiras de conseguir arcar, né? Já quase não conseguem pagar tudo que tem de imposto. Vocês imaginem se a gente tiver ali um aumento ainda desse índice. Como é que a gente poderia resolver isso aqui de forma, né, simples e prestigiando as pessoas que foram contaminadas? Coloca lá no rol de isenção. O que você acha, Ju? Não, eu acho fantástico. Geralmente, as minhas ideias, elas refletem muito as suas ideias também. A gente tem uma ideologia muito parecida. Né? Às vezes não, né? Às vezes, em revisão, a gente entra no conflito. Mas, assim, gente, uma coisa também que eu gostaria só de colocar é o seguinte: recentemente, a Lei 14.128 de 2021, ela criou uma compensação financeira, não é tanto previdenciário esse assunto, é um assunto cível, eu vejo isso como uma indenização previdenciária, mas é um assunto cível, que as pessoas que tiveram óbito por assuntos relacionados à Covid, eles colocam esse nexo causal, né? Porque a pessoa pode ter tido Covid, depois a Covid ter prejudicado o coração, ter tido um ataque cardíaco. Ou essa pessoa ficou gravemente incapacitada por ocasião da Covid. Priscila, valor da indenização, R$50 mil. Tem algumas variantes, tá certo? Quem vai receber serão os dependentes. Eu só quero deixar essa informação aqui, porque isso vai gerar um mercado, pessoal. Tem muita gente morrendo pela Covid, deixando dependentes. Isso, a indenização, não interfere no benefício previdenciário de pensão por morte. Você gostaria de comentar alguma coisa sobre isso, Pri? Que a gente Ju, eu vou te dizer que eu tenho uma opinião bem difícil com relação a isso, tá? Olha só, vamos botar real aqui, né? A gente sabe que essa é uma doença que pegou aí, né, nível mundial, né? A gente sabe que ele é um problema, né? Não apenas do Brasil, não apenas de São Paulo, não apenas do Rio, mas ele é um problema mundial. Mas a gente precisa entender também por que o governo está dando essa indenização. Ele está sendo bonzinho? Será que o surgimento desse pagamento por parte do nosso legislador é porque ele está sendo bonzinho? Claro que não, gente. Sabe o que ele está enxergando aí? Ele está enxergando aí ações lá na frente que vão buscar indenizações contra o governo por omissão. E aqui no direito previdenciário nós já tivemos um caso desse, que é o caso da talidomida. Não sei se vocês se lembram do caso da talidomida, mas as pessoas, né, que tiveram, e esse caso da talidomida, Ju, eu gosto muito de falar sobre isso, eu escrevi um artigo, o primeiro artigo que eu escrevi foi sobre essa questão da talidomida, fazendo um comparativo com a Zika vírus, porque para mim o Zika vírus foi um caso de omissão. Então, logo que eu publiquei esse artigo,
Eu lembro que os colegas, né, me criticaram muito. Priscila, você é doida. Né, eu estava na procuradoria, na época, fazendo lá estágio, meu procurador falava, você é muito sem noção. Claro que não. Eu falei, gente, mas claro que sim. A gente está aqui diante de um caso de omissão na caso da Zika. Logo, 2 anos depois, eu acho, veio o quê? Começam a surgir as indenizações da Zika. Porque o governo começou a ter ali uma visão de que poderia se tornar processos como os processos da talidomida, porque foi uma omissão do Estado. Se a gente pega ali os índices de investimento no controle do vírus, 1 ano antes da Zika vírus explodir, vocês verão que nós tivemos, eu não vou lembrar agora os percentuais, mas nós tivemos uma drástica redução do investimento no combate. E aqui a gente também pode discutir uma omissão. Então, me parece, Ju, que essa indenização que está surgindo é exatamente para poder evitar futuras ações de omissão, tal qual eles fizeram ali no caso da Zika. Vamos logo conceder isso daí para evitar briga na esfera judicial. E eu acho que pode ser um mercado interessantíssimo, tal qual a gente teve na talidomida, e que a gente deixou passar ali com a Zika, né? Porque a advocacia, enfim, entendia que não, que a gente estava exagerando demais, mas se estivéssemos exagerando, eles não teriam criado um benefício específico para as mães de Zika, eles não teriam criado uma indenização específica para essas mães, tal qual agora não estariam criando uma indenização específica para as pessoas vítimas de Covid, né? É claramente, né, uma forma de calar a boca. De novo. Isso aqui, que o Tesouro Nacional vai custear a mencionada indenização. Mas aonde o Tesouro? Pois é. Quando se falou do salário, do aumento de 180 dias do salário de maternidade para as mães que tiveram chikungunya e tudo mais, Priscila, foi evidenciado uma fonte de custeio, dizendo que as receitas provenientes do exterior, tá, colocaram exatamente o número da lei, bonitinho, mas não. Aqui criaram uma compensação financeira, tá, cujo valor é 50 mil reais, mas não indicaram fonte de custeio. Vai acontecer que nem aconteceu com o LOAS, meio salário mínimo, 1/4 do salário mínimo. Foi aprovada uma lei, o Tribunal de Contas da União barrou. Então, eu já vejo, Pri, além de uma lei totalmente controversa, concordo com você, ela é uma lei ilegal, cuja natureza já nasce sem a correspondente fonte de custeio. Então, mais hora para essas indenizações vão ser cortadas pelo Tribunal de Contas da União. Pode esperar que vai acontecer. Pois é, Ju. E aí temos essa outra discussão que eu particularmente enxergo o mercado aí, no que tange a omissão, tal qual a gente teve lá com a talidomida, né? Sim, sim. Aí é direito médico, né? Vamos falar com a Aerovânia, discutir. Isso aí. Marcar uma live a 3, mas é isso, pessoal. Eu quero agradecer ao AB São Paulo, agradecer a Priscila, que está sempre aqui comigo, uma grande amiga, querida, né? Logo, logo vai ser mamãe, mas vou continuar com ela aqui as palestrinhas, assim que o AB convidar de novo. Agradecer a Cultura e Eventos, um grande abraço para você, um grande abraço para vocês, cuidado com a Covid, deixa o finalzinho aí para a Pri. Pessoal, um prazer estar aqui com vocês de novo, né, conversando um pouquinho aí sobre direito previdenciário, expondo aí essas novidades, né, os nossos próprios questionamentos, né, que temos aqui com relação a esses benefícios nessa época que estamos vivendo. E mais uma vez, obrigada aí pelo convite, Ju, obrigada ao AB, e sempre que precisar, estaremos aqui. Beijão, pessoal, beijão, Pri, e até a próxima. Beijo, tchau, tchau.